Eu gostaria de saber se o consolador prometido por Jesus seria o do Denisar Rivaio, Allan Kardec. Pois da forma como traduziram as palavras de Jesus, a promessa de uma terceira revelação seria de um outro profeta. Tenho dificuldade de entender essa promessa como uma doutrina fruto de uma série de espíritos que embasaram a codificação. Se assim fosse, a tradução deveria ser de uma mensagem espírita e não de um consolador. Nessa parte da promessa do Consolador, que está no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro Consolador. Então, Jesus era um, ele ia mandar outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Se vai ficar eternamente conosco, não é uma pessoa, né? Se fosse uma pessoa, não ficava eternamente. Então, é alguma coisa que não é pessoa. Então, é uma ideologia, é uma ideia, é uma frente de ideias, é um conjunto de princípios, o que que é? Mas pessoa não pode ser. Ele vos fará relembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, se ele vai relembrar, porque é isso que eles seriam. Então, tem que ser alguma coisa que vai relembrar o que Jesus disse que teria sido esquecido. E vos ensinará tudo aquilo que hoje não podeis suportar. Então, teve coisas que Jesus não falou. Então, vamos lá. Esse Consolador, pelo aquilo que o próprio Cristo diz, relembra as suas ideias, ensina o que ele não tinha ensinado, então vai trazer conhecimentos novos e, ao mesmo tempo, vai ficar eternamente convosco. Não necessariamente significa que é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Por quê? Porque, repare, logo no começo da codificação kardeciana, havia muito uso da palavra espiritismo de maneira imprecisa. Pode pegar o Livro dos Espíritos, na segunda parte. Veja qual é o nome da segunda parte do Livro dos Espíritos. Está escrito Vida Espírita. Não é vida espírita, é vida espiritual, né? Porque vida espírita é uma coisa, vida espiritual é outra. Mas o nome do livro, da segunda parte, é Vida Espírita. Em algumas obras de Leon Denis, aparece escrito assim: o espiritismo na época antiga. Não é o espiritismo na época antiga, é o fenômeno mediúnico na época antiga. Mas eles chamam de espiritismo. E no Livro dos Espíritos existe uma questão que pergunta, acho que é a questão 799, qual a influência do espiritismo na marcha do progresso? Ué, se essa pergunta estava sendo feita no Livro dos Espíritos, e o espiritismo é que marca, o espiritismo surge com publicação da obra, de que espiritismo a gente está falando? E a gente vai perceber que eles tratavam com o nome de espiritismo as verdades espíritas. O que são as verdades espíritas? A imortalidade da alma, a reencarnação, o mundo espiritual, a lei de causa e efeito, a evolução dos espíritos, a mediunidade. Isso são princípios espíritas. E eles são indiscutivelmente, absolutamente consoladores. Mas eles não são pertencentes ao espiritismo. Quantas doutrinas falam da reencarnação? Quantas doutrinas falam de lei de causa e efeito? Falam da evolução, desse processo da comunicação dos espíritos com os homens? Tem várias que falam, não é só a doutrina espírita, não. Mas esse acervo de conhecimentos, esse conjunto de princípios, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Esse é o grande instrumento consolador da humanidade. Eu duvido, eu aposto, eu desafio alguém a consolar a humanidade sem falar de imortalidade, de reencarnação, de mediunidade, de mundo espiritual, de lei de causa e efeito. Não tem como. Porque a consolação para a perspectiva futura do homem está necessariamente na compreensão da imortalidade, de uma vida espiritual, da ascensão do homem, do progresso, da reencarnação, de tudo isso que o Espiritismo ensina. Então, não é o texto literal Kardec, mas são as verdades que o Espiritismo esposa. Então,
Quanto mais você se apropria desse conhecimento, mais consolo, mais força espiritual você tem. Então, o Consolador prometido realmente não é uma pessoa como você pensa. Mas também não podemos restringir, não, é essa que está aqui que é, tudo mais não é. Não, essa frente de ideias que fala o chamado espiritualismo moderno, que fala da reencarnação, do mundo espiritual, de tudo isso, é o grande consolador, é o grande libertador das almas. O grande problema que a gente tem é que algumas vertentes do espiritualismo moderno resvala no fanatismo, resvala na falta de cientificismo. Então consola, mas vem com umas ideias assim que colidem com a própria ciência, vem com umas ideias que não conjugam com aquilo que o bom senso aponta. É por isso que a gente diz que entre as várias correntes do espiritualismo moderno, a doutrina espírita tem uma característica que é o cientificismo dela. A comprovação científica daquilo que ela diz, a lógica dos seus princípios, a maneira lúcida com a qual Kardec trabalhava. Mas, evidentemente, que se alguém acende na escuridão do materialismo em que vivemos a luz da imortalidade da alma, acende a lâmpada da reencarnação e da lei de causa e efeito, meu Deus, eis aqui o Consolador prometido. Mas se juntar a essas verdades a lógica kardeciana, fica mais nítido o que significa isso. Mas, evidentemente, a gente não pode fazer uma cerquinha para dizer que não, só o que está escrito na obra de Kardec é que é consolador. Tudo que remete o homem à compreensão de Deus pela reencarnação, a imortalidade e a vida espiritual é chave de consolação para todos nós. E essas doutrinas são todas elas nossas irmãs no grande trabalho que nós estamos convocados junto com elas de oferecer aos homens o espiritualismo, a compreensão da vida imortal para a libertação das criaturas das miseráveis garras do materialismo infeliz e desgraçado que tem feito tantas vítimas na sociedade em que vivemos.